Olá a todos, boa noite a todos. Então vamos ver aí, vamos apresentar a dica, né? Como o assunto é como iniciar a aula de literatura, né? Então vamos ver. Como é que o professor pode iniciar a aula de literatura, por exemplo, no primeiro dia do ano letivo, ou quando ele está numa escola, aí ele vai para uma outra escola, aí lá na outra escola ele é um professor novo, aí ele vai iniciar a aula de literatura. Então o que acontece? Para começar, né? O que inspirou a fazer essa live, essa apresentação, foi a respeito aqui desse assunto aqui, que é o estudando as palavras. O que acontece? Quando você aqui fala estudando as palavras, ele está se referindo ao estudo da gramática relacionado com morfologia, né? Tá ali. Porque aí fala aqui, né? Aí tem um texto aqui de introdução que está falando a respeito de estudando as palavras. Mas como se trata mas como a gente tem que se referir à disciplina, vamos dizer, a disciplina que é literatura, vamos dizer que ele é uma disciplina que faz parte da língua portuguesa, claro, né? E aí o que acontece? Aí você olha aqui, quando um professor de literatura ele quer iniciar a aula de literatura, se apresenta lá para a turma, e faz apresentações, conscientizar a turma logo no primeiro dia de aula, ou então quando ele vai dar aula de literatura, quando ele escolhe um dia para dar aula de literatura. Vamos lá, o que acontece? Vamos dizer, eu quero iniciar a aula de literatura. Como é que eu vou iniciar a primeira aula de literatura? O exemplo aqui, esse exemplo aqui que fala aqui, exemplo de obra de arte feita com palavras, né? É o poema, tá aqui, ó, poema concreto de Cassiano Ricardo, tá lá. Porque esse poema aqui concreto, ele tem a ver com aquele estilo, com o estilo literário que é concretismo, né? Então o que acontece? Mas vamos dizer, o professor ele vai iniciar a aula, ele já começa fazendo uma introdução motivacional da prática para a teoria, ele faz lá a introdução motivacional e ele apresenta essa ilustração. Quando eu olhei essa ilustração aqui, quando eu estava dando antes, né, fazendo a leitura aqui na enciclopédia, então estou utilizando o recurso enciclopédia. Aí eu estava aqui dando uma lida a respeito de classe gramatical, né, morfologia, que é o termo que vem do grego, significa estudo das formas, né? Então, quando você fala estudo das formas, você está se referindo, por exemplo, ao estudo de substantivo, né, estudo de adjetivo, aí tem aqui estudo de artigos, né, numerais, pronomes, tá aqui, verbos, né? E você tem também as interjeições, né? Você tem as interjeições, tá aqui, ó. Fala aqui a respeito aí tem aqui as interjeições, os tempos verbais, né? Aí você tem advérbios, preposições, conjunções aqui. E o que acontece? Você vê que quando você estuda morfologia das palavras, classe gramatical, o que acontece? Você faz um estudo sobre isso aqui e pergunta para a turma, por que é importante vocês estudarem classe gramatical, essa gramática da língua portuguesa, que é a classe gramatical, e aí então vê que é uma aplicação, aliás, que o poema é uma aplicação do estudo das palavras, que é a classe gramatical, é a morfologia, né? Então, o que acontece? Aí quando você olha esse poema aqui, pronto, então você já inicia uma aula de literatura apresentando esse poema. Aí você vê aqui que é o concretismo, que você vê aqui, ó. Aí quando você apresenta isso para a turma, como se fosse assim, por exemplo, faz um cartaz ou então faz um data show, um slide, aí pega essa figura aqui e mostra para a turma. O que acontece? Aí você vai vendo aqui, que você vê que aqui você tem várias palavras aqui, e debater com a turma, mesmo que a turma não saiba ainda o que justamente é isso, né? Você usa introdução motivacional, da prática para a teoria, aí você estuda aqui esse conjunto aqui de palavras, né? Você vê que está na forma aqui circular, tá lá,
a gente fala assim, é um poema visual, digamos assim, e aí começa a fazer um debate descontraído com a turma, porque fazendo esse tipo de apresentação logo quando vai iniciar a aula de literatura, isso aí já vai fazer a turma já ter um entendimento, já vai atrair a atenção da turma, né? Então, quando você olha... Então, a gente pode fazer uma rápida interpretação aqui, porque o objetivo aqui do Espaço Docente e Aprendiz é dar a dica para o professor de literatura. Aí o professor de literatura, ele vai saber, olhando aqui a dica, essa apresentação, ele vai saber desenvolver melhor, de uma forma, né, mais assim, detalhada, de degrau a degrau, a partir dessa sugestão aqui. O que acontece? Aí quando você olha aqui, só para você ter uma ideia, você olha aqui, ó, ave, bela, ave. Aí você vê aqui ave, tá lá, bela, aí você vê ave, que é um substantivo. Aí você tem bela, que vamos dizer assim, que ele, como se estivesse aqui qualificando o substantivo ave. Uma ave bela, uma bela ave. Ave, tá lá. Aí ele faz assim, ó, ave bélica. Aí quando você olha aqui ave bélica, né, dá a interpretar que ave bélica, como se fala, ave bélica, porque bélica é uma palavra, vamos dizer assim, que é um adjetivo, digamos assim, que está ligado à guerra, né? Está ligado a materiais bélicos, né? Materiais de guerra. Então, o que acontece? Aí você vê aqui, ó, ave bélica. Aí quando você tem aqui ave bélica, e juntos aqui, ele parece que ele está interpretando, parece uma, assim, a gente leva a interpretar que a ave bélica está relacionado a avião, como se fosse um avião de guerra, né? Aí vai aqui, ó, aí tá aqui, ave, belonave. Aí você vê que ele vai fazendo aqui um círculo, ó. Aí já começa ave, belonave, aí tá lá, belo, belo, né? Ave, belonave. Aí você vê que belonave, nave, tá lá, você tem aqui a nave. Mas aí quando você vai... Aí você pode interpretar de várias maneiras. O que é uma belonave? O que seria uma belonave, né? Aí você vai interpretando aqui, ó, uma bela nave. Aí tá aqui, astronave. Dá a ideia, quando você fala astronave, parece que houve uma evolução cultural, um progresso aqui, que saiu de aviões de guerra, digamos assim, é só uma interpretação, claro. E aqui você tem astronave, que dá a ideia como se fosse um foguete. Já estamos já na era espacial, né? Aí tá lá. Aí tá dizendo aqui tudo. E o interessante é que quando você tem aqui pato está relacionado com ave. Aí a gente pergunta, mas o que o pato, a palavra pato e selvagem, estão fazendo aqui no centro aqui do círculo, né? Vamos dizer, desse círculo formado pelas palavras. Que as palavras, né, a disposição delas forma um círculo. Aí tá lá, pato selvagem, né? Aí eu fiz uma rápida pesquisa, né, só para poder fazer, vamos dizer, para poder a live aqui, a apresentação ser de qualidade. Eu fiz uma rápida pesquisa que pato selvagem, ele designa como se fosse assim, referente a um código, né, que os aviadores, né, de guerra utilizavam lá durante a Segunda Guerra Mundial. Aí utilizava essa expressão pato selvagem, que é um código relacionado aos aviões de guerra. É um código que é passado, que o soldado sabe o que é, os pilotos, né, de aviões. E pato selvagem, né, como se fosse designando assim uma referência a códigos, né, que muitos assim soldados, né, pilotos de guerra utilizavam lá, recebiam o código. Então vamos dizer que existe aqui uma pequena interdisciplinaridade da literatura com história, né? Porque está se referindo aqui à Segunda Guerra Mundial, tá lá. Pato selvagem, ave, tá ali. Então fica aí a dica, tá? Essa aqui é a dica de como o professor de literatura, ele pode iniciar uma aula com essa imagem. Tá? E depois, no final, é que ele diz, né, depois de fazer esse debate aqui, essa introdução motivacional, é que ele pode revelar que nós vamos estudar literatura, porque antes de revelar o que vai ser estudado, é interessante já fazer conscientizar a turma, já treinar os estudantes, os alunos, a interpretar, porque... Para mostrar que a aula de literatura ele é muito importante, porque isso ajuda a contribuir no desenvolvimento do raciocínio, levar à interpretação. Você fazendo essa interpretação com os alunos,
os alunos eles conseguem entender outras áreas, outras disciplinas como matemática, física, química, que trabalham muito com interpretação de texto, até a própria mesmo língua portuguesa, quando tem aula de língua portuguesa e você e desenvolve textos, né, de interpretação, né? Então, isso que é interessante. Então, a aula de literatura, ela serve para isso, né? Para você desenvolver o raciocínio, levar para a interpretação. Tá aí, então, a dica, tá? Tá ótimo, né? Gostei dessa dica aqui, então fiz essa live para compartilhar aí com os professores de literatura que queiram utilizar essa dica para iniciar aula de literatura, ok? Valeu, um abraço aí.